24ª Instrução do Aprendiz Maçom. Simbolismo da cruz. Venerável Mestre diz: a cruz como um símbolo, foi usada por diversas corporações, milhares de anos antes da era cristã. Nas paredes dos templos e obeliscos do Antigo Egito, já constava a cruz como símbolo, sendo representada no rosa-cruz, ou seja, duas linhas cruzadas como uma cruz e uma rosa no cruzamento. Essa cruz era constituída pelos antigos para simbolizar o corpo do homem, com a rosa representando sua alma, desenvolvendo-se e evoluindo através das provas e atribulações da experiência terrena. Um grau vigilante diz: assim como a rosa, também a cruz expõe a dúvida dos contrastes entre o celeste e o terrestre, e disso advém a associação dos membros da Fraternidade Rosa Cruz, pelo lema Item o per crucem ad rosam, isto é, item o pela cruz chega-se à rosa. Apesar de notório que não foi Jesus o primeiro homem a ser crucificado, foi da Igreja Cristã a decisão da escolha da cruz com o corpo de Jesus, como dos importantes e significativos símbolos do cristianismo. Assim, a cruz tornou-se o emblema maior dos cristãos em todo o mundo, logicamente inspirado e motivado pela crucificação de Jesus, o Cristo, e ainda, tornou-se o símbolo universal da espiritualidade, da consciência cósmica, da fé e da imortalidade. Com significado cosmogônico e filosófico, a cruz esteve associada às ciências iniciáticas e religiões antiquíssimas, como as dos povos do Peru, Egito, Índia, China, Japão, Coreia, Tibete, Babilônia, Assíria, Caldeia, Pérsia, Fenícia, Armênia e Argélia, e entre os habitantes pré-históricos da Bretanha, França, Germânia e América. 2 graus vigilante diz: na forma mais antiga, o que poderia sugerir a cruz à mente do homem primitivo? Como resposta talvez fosse a concepção da dualidade, como sendo a ideia mais dominante identificada com a cruz. Atualmente, caso se quisesse representar em figura e forma bem simples, a unidade ou casamento de duas condições ou coisas diferentes, poder-se-ia pensar num modelo mais expressivo do que uma singela cruz equilátera. Nem todas as cruzes possuem a mesma base psicológica e natural, porque algumas têm um significado religioso, místico e heráldico. Seria importante mencionar a existência de diversos trabalhos que apontam 385 tipos ou modelos diferentes de cruzes, porém, várias das quais têm desenhos puramente ornamentais, sem maior significância. Existem várias formas de cruzes, destacando-se as principais. 1. A cruz latina, nos primeiros tempos chamada marca de Deus, o mais exaltado emblema da fé cristã, o símbolo de todos os símbolos, sem comparação, o maior número de símbolos no mundo ocidental é baseado, na forma ou em parte da forma, numa cruz, sejam monogramas imperiais, sinais maçônicos, sinais de família, símbolos químicos, ou marcas registradas. Orador diz: 2. Cruz de S. Pedro, segundo a lenda, São Pedro morreu numa cruz invertida, isto é, a seu pedido, crucificaram-no de cabeça para baixo. 3. Cruz de S. André, cruz na qual S. André foi martirizado, também chamada Cruz de Cussata, era a marca das fronteiras usadas pelos romanos, derivada da cruz utilizada como barreira, e isto é em X, ou na heráldica chama-se o aspa, sendo o símbolo da Escócia e da Rússia. 4. Cruz egípcia, cruz de Essentão e cruz comissa, também chamada Cruz de Tal, da letra grega T, Stal, ou S. Francisco de Assis usou A como assinatura. 5. Cruz grega, cruz e missa quadrata, deste da cruz latina, derivam-se entre outras, as seguintes formas na Idade Média, para fins heráldicos. 5.1 O cruz patei, da qual derivou a cruz de Cristo dos portugueses. 5.2 Cruz de Malta, ou de S. João, com 8 pontas de significado místico, foi o símbolo dos cavaleiros de S. João, da ilha de Malta. 5.3 Cruz trifoliada. 5.4 Cruz Florida, ou Cruz de Cleves. Secretário diz: 5.5 Cruz de Pomos, maçanetada. 5.6 Cruz Patriarcal, ou Cruz de Lorena. 5.7 Cruz Papal, ou Cruz Tríplice dos povos ocidentais. 5.8 Cruz Molina ou Cruz Potente. 5.9 Cruz com 8 extremidades, da Igreja Ortodoxa Russa. 5.10 Cruz Russa. 5.11 Cruz Cruzetada, chamada Santa Cruz ou Cruz Germânica, entre os gnósticos, o símbolo dos quádruplos mistérios. 5.12 Cruz Suástica. 5.13 Sagrada Cruz Romana. 5.14 Cruz Vazada, ou Gammadia, assim chamada por ser composta por 4 gamas, estreitamente relacionado a esta, é o belo e antigo distintivo dos clubes de ginástica alemães, os Turverein.
6. O Wank, o antiquíssimo símbolo egípcio da vida, é também chamado a cruz ansata ou cruz tal com arco, a chave do Nilo. Guarda, ou cobridor, o diz. Nos altos graus do filosofismo aparecem as seguintes cruzes. Item cruz latina, cruz de S. André, cruz de Malta, cruz de Lorena, e por fim a cruz papal ou tríplice. Centenas de formas de cruzes estão registradas em livros de simbolismo como por exemplo, do autor Leiner, Symbols, Signs and Signs, sendo possível pela simbologia do grafismo descobrir o sentido de cada modalidade, muitas se encontrando em insígnias de ordens militares, condecorações, etc. O complexo simbolismo da cruz, que não nega ou substitui, mas ratifica o sentido histórico na realidade do cristianismo, onde constam dois fatores essenciais. Item o da cruz propriamente dita, e item o da crucificação ou de estar sobre a cruz. Em primeiro lugar, a cruz se oferece como uma derivação dramática, como uma inversão da árvore da vida paradisíaca, e por isso, na iconografia medieval, a cruz é representada como uma árvore com nós, ou com ramos, em Y, ou em formas espinhosas. Como acontece com a árvore da vida, a cruz simboliza o eixo do mundo, estando no centro místico do cosmos, colocando-se como a ponte ou escada pela qual se chega a Deus. Venerável Mestre diz. Em algumas variantes, a cruz pode ter os 7 degraus, como as árvores cósmicas em que figuram os 7 céus entre os dois mundos, terreno e celeste, o mais também por causa do destacado travessão que corta a linha vertical, correspondente aos significados de eixo do mundo ou símbolo do nível, e conjunto sendo uma conjunção dos contrários, em que se casam o princípio espiritual e vertical com a ordem da manifestação e da terra. Daí a transformação da cruz em sentido agônico de luta e de instrumento de martírio, enquanto, por vezes, a cruz aparece em forma de um T, para ressaltar ainda mais a posição quase equiparada, igualitária, de dois princípios contrários. Caberia ainda ser referida a cruz de Jerusalém, que é também usada como joia dos cavaleiros do Santo Sepulcro, sendo uma cruz grega colocada entre 4 pequenas cruzes, tendo sido adotada como emblema do reino de Jerusalém, e ainda hoje é o símbolo da cidade de Jerusalém, e tida como o marca da Terra Santa. Suas 4 pequenas cruzes simbolizam as 4 chagas de Jesus Cristo, enquanto a cruz central simboliza a morte do Divino Mestre. Finalmente, valeria a reveladora citação. Item ó cruz, és maravilhosa visitante, guardando teu lugar junto a Deus e a natureza. Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, acesse a descrição desse vídeo e clique no link do nosso treinamento. Fraterno abraço a todos.